Olha onde é que pode vir parar a cotação, lá na faixa dos 5,10. Ah, Roberto, tu acha que isso é possível? Olha, em dólar tudo é possível. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo da sexta-feira, esse espaço que damos aquela revoada do que aconteceu de mais importante nos mercados, o impacto nos principais ativos e o que a gente está imaginando para frente. Semana passada a gente pulou o comentário, estávamos envolvidos com a Expert, que é a maior feira de investimentos do mundo, promovido pela XP, nosso parceiro de investimentos. E não foi possível em função justamente de cair o evento de quinta a sábado, então não tínhamos local adequado, inclusive, para gravarmos, então pulamos a semana, mas já estamos de volta aqui. E antes de entrar no nosso comentário, eu tenho um convite especialíssimo para fazer para ti. Não sei se todos vocês sabem, ao menos quem já nos acompanha há mais tempo sim, que nós temos uma incorporadora nos Estados Unidos, ou seja, a gente constrói e vende para americanos. Iniciou esse projeto há 2 anos e meio atrás. Esse projeto ele vem dando resultados bastante expressivos. Eu diria que a gente conseguiu já modelar um modelo de negócio bastante interessante. E nessa terça-feira, a partir das 18 horas, eu e meu sócio, Ricardo, que mora lá nos Estados Unidos, toca a operação de lá. Nós vamos fazer uma live aqui no canal do YouTube para mostrar para vocês o que a gente tem feito, mas o principal é nós estamos abrindo a oportunidade, ou de novo, né, abrindo a possibilidade de você também poder fazer parte disso e também surfar essa onda de ganhos imobiliários que o mercado americano tem nos proporcionado. São números bastante interessantes, o modelo de negócio é muito viável, a gente quer apresentar isso para vocês. E quem tiver interesse ou apetite por diversificação internacional para aplicar em algo seguro e com uma rentabilidade bem interessante, estou esperando vocês aqui terça-feira a partir das 18 horas no canal da Focalize do YouTube. Ok? Bom, muito bem, o que tinha de importante? Bom, sexta-feira, dia de payroll, todo mundo esperava por esse dado. E aqui nós vimos de novo, né? Um tempo atrás a gente brincava que o que é bom é ruim, o que é ruim é bom. Então, tinha-se um número, né? Um eixo de quanto seria a criação de vagas de emprego nos Estados Unidos e que se houvesse uma criação menor, a expectativa era que talvez o Fed, na reunião de setembro, aumentasse a baixa de taxa de juros para 0,5 ponto. E se houvesse um número um pouco maior, o número cravado talvez ficasse no 0,25. Como o número veio um pouco acima do esperado, o mercado já entendeu que talvez esteja sacramentada a aposta no 0,25. Como muito provavelmente isso já estava precificado nos principais ativos, o mercado acabou sentindo um pouco. Somado a tudo isso, nós temos também uma pressão muito grande em algumas empresas de tecnologia, especialmente a Nvidia. Vocês devem ter acompanhado essa semana, que teve a maior queda da história da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. A companhia perdeu quase 270 bilhões de valor de mercado. Então, não é brincadeira. Isso impacta os principais índices. Depois vou mostrar para vocês os índices internacionais, mas vocês vão verificar que Nasdaq já deu uma descoladinha, né? Caiu um pouquinho mais que a média. Tem um impacto na S&P, mas Dow Jones sentiu um pouquinho menos, justamente porque já pega a velha economia. Mesmo assim, a expectativa é de uma correção no curto prazo, nada preocupante, mas foi o suficiente já para causar um impacto aqui no nosso índice, né? Nós vínhamos numa informação muito positiva ligadas ao PIB, né? Saíram os dados de PIB, vieram acima da expectativa. Os dados de emprego também vieram bastante otimistas no sentido de que estamos no nível mais baixo dos últimos 10 anos. Então esses números econômicos acabaram dando um certo combustível para os principais ativos. Buscamos uma recuperação bem interessante no pregão, tanto da quarta quanto da quinta-feira. Chegamos a flertar novamente lá, muito próximo dos 137 mil pontos, e muito próximo, inclusive, daquele topo nominal que tínhamos atingido na semana passada. Mas hoje
não foi suficiente para segurar e o nosso índice, como vocês podem observar aqui, sofre uma correção bastante expressiva. Boa parte dos ativos caiu com bastante força, só que eu queria chamar a atenção desse dado aqui, que é o volume, né? O volume foi bem abaixo da média, o que denota claramente que estamos aqui, nós somos o rabo, o cachorro resolveu mexer o rabo e a gente está se mexendo junto. Depois vou mostrar outros índices mundo afora. E esse impacto aqui certamente está muito mais ligado à questão externa do que interna. Mas eu queria falar especialmente do dólar, e até a capa do nosso vídeo, como vocês devem ter percebido, né? Eu brinquei com dólar a 5,10, né? Será possível? Obviamente que eu estava me baseando numa figura gráfica muito conhecida de vocês, que é o famoso ombro-cabeça-ombro, que é formado por um ombro, uma cabeça e um segundo ombro. Essa figura está pronta? Não está pronta ainda. Mas reparem que, se ela seguir um movimento simétrico, ela pode testar aqui a região dos 5,40 e caso seja perdido, olha só o espelhamento que tem. Então, seria um espelhamento perfeito, né? Olha esse vértice, olha para cima. Então, imagine um corte aqui no meio, como se fosse um espelho, e veja um espelhamento. Olha onde é que pode vir parar a cotação, lá na faixa dos 5,10. Ah, Roberto, acha que isso é possível? Olha, em dólar tudo é possível. Provável? Bom, aí a gente já não tem tanta segurança para colocar isso como certo, né? Não existe nada disso. O lado direito do gráfico, ninguém tem como saber, só tem como especular. E é justamente o que nós estamos fazendo, baseando num padrão gráfico muito conhecido e que se ele se concretiza, ou seja, se perdermos a região aqui dos 5,40, eu diria que existe uma boa chance, uma boa possibilidade dele voltar. O que eu posso afirmar, sob o ponto de vista de fundamentos, é que esta região aqui dos 5,60, ela tem muito a mais a ver com o prêmio de risco Brasil do que qualquer outro ponto. Porque quando a gente traça uma análise com o que está acontecendo com as outras moedas emergentes, houve um descolamento. Eu continuo afirmando, a minha visão, a nova faixa do dólar é entre 5,20 e 5,50. Qualquer coisa acima de 5,50, para mim, tem prêmio de risco embutido. E eu acho que está acontecendo. A partir do momento que os nossos dados são melhores, que concretiza-se a possibilidade dos cortes que estão sendo ventilados, tanto pelo Ministério do Planejamento quanto pelo Ministério da Fazenda, e se materializar isso, ou seja, não ficar só no discurso, talvez a gente tenha alguma novidade interessante surgindo a partir dessa lógica do gráfico que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Aproveitando também para comentar, em relação a experts, nós tivemos a presença de muitas autoridades de Brasília, entre eles o Campos Neto, tivemos o presidente da CVM, tivemos a Simone Tebet, do Planejamento, o Fernando Haddad, o Lira, ou seja, as principais autoridades políticas de Brasília estavam lá e colocaram algumas informações para nós. E aí, entrando na toada da taxa de juros, que eu queria mostrar para vocês, me chamou muito a atenção a palestra do Campos Neto, porque o Campos Neto, ele, em certa medida, ele está contrariando um pouco o que eu tenho visto, principalmente no mercado financeiro. Vocês devem ter ouvido falar já, ao menos eu tenho quase que 100% unânime, eu escuto qualquer analista, qualquer gestor de fundo falando que tem que subir taxa de juros no Brasil e a subida tem que ser 1,5, 1,75, não sabe se vai terminar em 11,5, 1,75, até em 12, tem gente que já fala. E outro dado interessante, que me chama mais atenção ainda, eu ouvi essa semana, que talvez o BC tenha que subir juros para manter a credibilidade. Mas manter a credibilidade do quê? Né? Então, parece muito mais um desejo, né? Algumas apostas que se fizeram na curva curta da taxa de juros do Brasil, do que realmente, será que é realmente preciso? E o Campos Neto, nas entrelinhas, ele deixou muito claro que talvez seja isso. Ele não disse que não ia subir, não é isso que ele disse. Olha, se for necessário, a gente vai sentar, o colegiado vai, e talvez se tenha que decidir por uma alta, a taxa de juros talvez tenha que subir.
Mas ainda estamos aguardando os dados. A gente ainda brinca, né? Nós somos data dependent, nós dependemos muito do que está saindo. Ou seja, não existe nenhuma informação clara em relação a isso. Mas o mercado pressiona e o juro futuro, né, é inevitável, ele vai lá e fica flertando justamente na região das projeções, que está aqui no 11,5. Né? Hoje deu uma subidinha, voltou aqui para a faixa dos 11,65, ou 11,70 melhor, mas muito mais ligada ao contexto de dólar e de bolsa de valores do que taxa de juros em si. Mas eu ainda acredito que possamos ter surpresas na próxima reunião do cupom. Tá? Ainda mais que a gente tem visto um movimento muito forte por parte das principais economias, falando justamente o contrário de baixa de taxa de juros. Mas vamos aguardar. Eu queria fazer esse comentário aqui com vocês que eu achei bastante relevante e importante. Bom, dando aquela revoada para ver o que está acontecendo lá no mercado americano, nós temos então o Nasdaq, que eu já falava aqui para vocês que sentiu bastante, olha só, a correção hoje, especialmente, é muito próximo de 3%. Já tinha vindo de uma correção há 3 pregões atrás. S&P cai um pouco menos, mas também bastante significativo, aqui 1,85%. Mas Dow Jones sente levemente diferente. Né? Estamos com 1,18, cai forte também, mas ainda numa região muito mais próxima de topo. Mas olha só o que acontece. Na Europa, hoje uma queda bem expressiva, acima de 2%, e no Japão também uma queda muito expressiva, de 4,79%, aqui já refletindo também boatos de que a autoridade monetária de lá não descarta a possibilidade de mais subida de taxa de juros. Já fizeram aquele estrago no mês passado. E o mercado já se prepara para talvez não ter nenhuma surpresa ruim, né? E já começou a precificar na bolsa japonesa. Ou seja, aqui tem ainda mais pressão do que nós temos em relação à questão da bolsa americana. E por consequência, o VIX também sobe um pouco. A volatilidade aumenta, é natural. Mas ainda, na minha visão, em patamares bastante confortáveis aqui na faixa de 20, não denotando ainda neste momento, não vejo grandes preocupações em relação à volatilidade lá do mercado americano. Tem muita coisa para acontecer, muita água para rolar. Setembro promete, mas eu continuo acreditando que ainda, sob o ponto de vista de posicionamento, o Brasil está bem e a gente pode ter boas surpresas no segundo semestre, especialmente na renda variável. E vamos ficar de olho naquela região do dólar lá. Anote lá, perdeu 5,40, a gente pode ter surpresas bem interessantes, um ombro cabeça a ombro no nosso gráfico do dólar. Reforço o meu convite, terça-feira, 18 horas, para vocês conhecerem o nosso modelo de incorporação imobiliária lá nos Estados Unidos. Se você tiver interesse de fazer parte disso, vai ter oportunidade para fazê-lo. Então, estou aguardando todos vocês, desejo a todos um ótimo final de semana, descansem, fiquem com suas famílias, deem seu like aqui no nosso vídeo, assinem os nossos canais e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!